Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como foi a experiência de ter feito a prova do Enem Digital, focando um pouquinho em quais conteúdos foram cobrados na prova de Ciências Humanas. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificação em tempo real, sempre que eu posto algum tipo de vídeo novo. Bom, galera, como vocês sabem, a prova do Enem Digital de 2020 ocorreu agora, no dia 31 de janeiro de 2021. Eu fiz essa prova e corrigi ela pelo Descomplica. Então, se você quiser conferir um panorama geral em que eu também estou presente, clica aqui em cima do card no final do vídeo e vai lá para conferir o comentário de todos os professores da plataforma que foram convidados para corrigir e fazer essa prova. Então, a pedido da plataforma de vestibular Descomplica, eu fiz essa prova do Enem Digital e me preocupei bastante em ver como é que funciona o sistema e como é que foi a organização dos conteúdos, não só da prova de História, mas também da prova de Ciências Humanas no exame. De princípio, a gente pode destacar que o sistema, no local onde eu fiz a prova, operou de uma maneira muito boa. O sistema, elaborado pelo INEP, ele é bastante fluido e mais do que isso. Com os computadores de uma faculdade privada, no bairro da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, o sistema demonstrou operar de uma maneira bem satisfatória. Por se tratar de um laboratório de informática, a gente fez a prova com ar-condicionado ligado, o que não foi muito legal num período de pandemia, mas foi legal por causa do verão carioca. Mas, de toda forma, o distanciamento social era muito pequeno e a gente acabou fazendo a prova com umas baias meio que improvisadas com um papelão. Então isso foi um pouco zoado, mas de uma maneira geral o sistema ele funciona bem. Foi muito bom também porque eu fiz todas as provas, a de linguagens, a de humanas e a redação. A gente fez a redação, como vocês já sabiam, escrita, mas foi muito bacana o fato de que a gente não precisou preencher o cartão resposta. O sistema ele já lança a sua prova diretamente, então quando você entrega a prova, basicamente já está tudo certo com o cartão resposta, você só precisa entregar a redação. Um ponto chato é que você precisa inserir uma chave, uma chavezinha que eles te dão na folha de rascunho no sistema. E você tem que trancar esse sistema toda vez que você quer ir no banheiro, tem que digitar a chave. Eles não permitem que você use o teclado da máquina, então você tem que usar um teclado digital. Ou seja, você tem que ficar clicando o tempo todo para adicionar as letras e a chave ela é simplesmente enorme. Um outro ponto negativo também que eu destaco dessa experiência é o fato de que no final da prova você tem que anotar uma chave enorme, porque se der algum problema essa chave vai ser a comprovação de que você fez o exame. Parece que o INEP já está esperando que alguma prova se perca dentro dos computadores de alguma faculdade brasileira. Então, no geral, do ponto de vista do funcionamento do sistema, a minha experiência numa faculdade privada aqui no Rio de Janeiro foi muito boa, foi ok. O sistema é fluido e se fosse por isso, eu até preferiria fazer o digital a fazer o Enem impresso. Do ponto de vista do conteúdo, a prova foi bem diferente do que ela usualmente é. Se por um lado, do ponto de vista das questões, o Enem Digital de 2020 foi tudo aquilo que o Enem impresso não foi, ou seja, da perspectiva da história, a gente teve uma predominância do século XX, e da perspectiva da geografia, a gente teve uma predominância da geografia agrária. Por outro lado, a prova foi bastante conteudista. Se eu não posso dizer que os textos eram inúteis, isso porque eles não eram, na verdade eles contribuíam muito pouco para a resposta. Era simples, ou você sabia boa parte da matéria, ou você iria mal naquela prova. Não tinha muito diálogo com relação a isso. Em Sociologia e Filosofia, eles privilegiaram autores clássicos, Caio Kant, Santo Agostinho, os sofistas. Então os autores que caíram e as temáticas de sociologia que foram mobilizadas foram temáticas muito bacanas. Caiu novamente, assim como no Enem Impresso, por exemplo, a obra do Max Weber, que é bastante conhecida e que vocês estudam muito bem. No tocante à história, quem reclamou muito do Enem Impresso como eu ficou extremamente satisfeito. Foram 7 questões de século XX, sendo 3 de Primeira República, uma sobre descolonização afroasiática, na verdade africana, questão especificamente sobre apartheid, uma questão sobre o patrimônio histórico-cultural na cidade de Brasília, questões sobre memória. Então a gente teve infinidades de questões. Só para vocês terem uma ideia, na mesma prova a gente teve Revolta da Vacina, com o mesmo texto que já havia sido base de uma questão em 2019, da mesma Revolta da Vacina. Tivemos Reforma Urbana Pereira Passos e tenentismo. Ainda na história, essa prova também reservou um grande espaço
para as temáticas ligadas ao século XIX. Uma temática que atravessou toda a prova, inclusive a prova de linguagens, foi a temática da escravidão. Na prova de geografia, você tinha questões sobre engenho, uma questão sobre o conceito de lugar. Você tinha questões, por exemplo, na prova de linguagens sobre a questão da escravidão. E você tinha pelo menos 2 questões na prova de história sobre a temática da escravidão. Uma na colônia e a outra também no Império. Para além disso, a gente teve uma presença grande de história moderna na prova. Caiu antigo regime, que é absolutismo, caiu o renascimento e caiu até mesmo as diferenças hierárquicas do ponto de vista entre escravos e libertos, entre negros e brancos na Lisboa do século XVI. Que era uma questão que refletia ali a ordem social da colonização, só que, lógico, dentro da metrópole. A gente teve também temas em história especificamente que não costumam cair muito, como, por exemplo, temas ligados a Napoleão, e tivemos ainda dentro do século XX um tema que caía muito, mas que não vinha sendo muito cobrado, que foi o período do entreguerras e a ascensão dos regimes nazifascistas, na esteira ali da crise do liberalismo. Então essa foi uma prova com conteúdos bastante clássicos, ou seja, com conteúdos que até 2019 caíam bastante no Enem. Conteúdos, inclusive, que figuram naquela lista de conteúdos quase sempre cobrados no Enem. O único destaque negativo do ponto de vista daqueles conteúdos mais clássicos e que sempre caem é a ausência de história antiga. Se a gente teve uma questão de Baixa Idade Média sobre cruzada, tema que já apareceu outras vezes no Enem, hoje, nessa prova, a gente não teve nenhuma questão sobre Grécia e Roma. Ao passo que no Enem impresso, a gente teve 3 questões ali de história antiga, Grécia, Roma e Mesopotâmia. Como eu já disse, me pareceu que a prova foi uma prova bastante conteudista. Essa prova bastante conteudista, ela parecia destoar um pouco das provas anteriores do Enem. Isso é bem verdade, como eu falei agora há pouco, que o conteúdo foi mais ou menos o mesmo que sempre vinha sendo cobrado antes de 2019. Por outro lado, a forma de cobrança desse conteúdo foi um pouco estranha. Parece que alguns desses itens não estavam muito parecidos com as questões que normalmente povoam o Banco Nacional de Itens, que é o Banco Nacional onde o INEP pega as suas questões. A gente não pode falar disso, nem falar que o INEP de fato não utilizou as questões do banco. É impossível a gente saber. Mas o que a gente pode saber é que esse modelo de prova das ciências humanas no Enem Digital parece representar um ponto diferente, uma pequena mudança do Enem. Se por um lado os conteúdos em história são os conteúdos clássicos cobrados na prova até 2018, por outro lado em geografia a gente teve uma presença muito pequena, por exemplo, da geografia física. Sorte a minha que fiz a prova, mas azar obviamente de quem estudou a peça Geografia Física. E aí eu fico com a dúvida e eu quero que vocês me respondam. Queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários se vocês acham que vocês preferiam uma prova mais conteudista, com conteúdos mais tranquilos, ou como foi a prova do Enem de 2020, que embora tenha sido bastante conteudista, tinha textos que serviam mais às questões, ou seja, era uma prova que uma boa parte das questões era mais interpretativa. Diz aí o que você prefere para mim aqui nos comentários. Com isso, no entanto, eu não estou dizendo que a prova não tinha questões que davam para serem feitas via interpretação. Várias delas, inclusive, o texto ajudava muito, como a questão de Brasília, por exemplo, ou ainda a questão do apartheid. Tudo o que eu digo é que essa prova específica do Enem, em várias questões, fazia com que o texto fosse não um apêndice, mas apenas aquilo que você tinha que reconhecer para identificar o processo e aí sim entender qual alternativa explicava esse processo, que é um modelo de questão na prova de ciências humanas mais complexo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre a minha experiência com o Enem Digital. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês a decidir no futuro se vocês preferem o Enem Digital ou ainda o Enem impresso. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abração para vocês e até a próxima!